Quem achou, diga glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 23, verso 36. Diz assim: tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Mal aos olhos do Senhor. Mal aos olhos do Senhor. Conforme tudo quanto fizeram seus pais. Quando a Bíblia foi dividida, vocês podem perceber que tem assuntos que prosseguem no capítulo seguinte. Este é um dos casos. Nos seus dias, no dia de quem? Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia. E Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra ele, Jeoaquim, as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que a tirou diante de sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizeram, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo Jerusalém de sangue inocente. É pesado. E por isso o Senhor não quis perdoar. E por isso o Senhor não quis perdoar. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo pela tua palavra. O homem não é nada, mas a tua palavra é poderosa. Fala ao meu coração, em nome de Jesus. Assentai-vos e louvai ao Senhor Jesus com uma salva de palmas, bem forte, bem alegre. Palmas para Cristo, bem alegre, aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, os olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos do Senhor estão sobre mim. Os olhos do Senhor estão sobre você, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Temos que ter muito zelo, temos que ter muita paciência, para não desagradar a um e a outro. Os olhos do Senhor muitas vezes estarão sobre nós, condenando situações difíceis. Nós podemos enfrentar por causa dos olhos do Senhor que estão sobre nós. Você que às vezes se sente desanimado na fé, você que às vezes se sente desmotivado para caminhar, por favor, não caia nesta tentação de Satanás que Deus te abandonou, porque é mentira. Os olhos do Senhor estão sobre você. Isso é uma sentença maravilhosa. Os olhos do Senhor estão sobre nós, mas por outro lado, exige uma responsabilidade muito grande. O texto bíblico narra a história, a biografia de um rei chamado Jeoaquim. O seu nome anterior, dado por seu pai Josias, era Eliaquim, que significa Deus levanta. Ele é filho de Josias, aquele homem que repara o templo, aquele homem que restabelece o culto ao Senhor,
Um homem que movimenta uma celebração de Páscoa maior que a celebração de Ezequias, maior que a celebração de Salomão, maior que a celebração de Davi. Um homem que celebra uma Páscoa fantástica, extraordinária. Josias é o pai de Eliaquim, que é o mesmo Jeoaquim. Mas ao invés de ele seguir o caminho do seu pai, ao invés de ele seguir o caminho de Davi, ao invés de ele seguir o caminho verdadeiro que agradava a Deus, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai retratar que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Sendo assim, meus irmãos, Deus ainda tem misericórdia dele, porque o nome dele, Eliaquim, significa Deus levanta, e o nome dele é mudado para Jeová levanta, porque Eliaquim significa Deus levanta, Jeoaquim significa Jeová levanta. Qual que é a diferença entre Jeová e Deus? Neustã era Deus, Baal era Deus, Asdod, Astarote, Dagon, Mamon são exemplos de Deus. Agora, quando o assunto é Jeová, só tem um, é o Senhor dos Exércitos. Então, quem deu o nome para ele, por mais estranho que possa parecer, foi o faraó Neco, o mesmo faraó que matou seu pai. O mesmo faraó, e ele tinha uma preocupação grande em agradar o faraó. Deu ouro e prata para faraó, confiscou posses de muitos judeus para garantir um pagamento mensal para o faraó, para agradar a faraó. Procurou agradar muitos judeus através de algumas obras. Procurou agradar o ouvido do povo, dizendo: não escute as palavras dos profetas, que nós iremos cativo para Babilônia, porque não vai ser assim. Tentou agradar o povo, tentou agradar o faraó Neco, mas infelizmente ele não agradava quem interessava mais. Ele não agradava os olhos do Senhor. Nós temos que agradar a nossa esposa, a esposa agradar o esposo, agradar o patrão, agradar pessoas que convivem conosco. Nós temos que nos preocupar com isso também, mas a nossa preocupação primordial tem que fazer o que agrada aos olhos do Senhor. E ele não estava com essa preocupação. Ele não tinha essa preocupação. E como ele não tinha essa preocupação, meus irmãos, Deus também não tinha por que ter compromisso com quem não tinha compromisso com ele. Ele não tinha compromisso fixo, firmado com Deus. E diante dessa situação, a Bíblia vai dizer claramente que Deus enviou exércitos dos caldeus. Deus enviou exércitos dos sírios. Deus enviou exércitos dos amonitas e dos moabitas contra ele. Contra ele. Porque ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Meus irmãos, quando alguém faz o que é mal aos olhos do Senhor, está plantando, está semeando, e não tem como colher outra coisa diferente de juízo, castigo, punição, ou o pior caso, que eu já vou falar daqui a pouco. Quando fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, como é o caso deste rei, começa a reinar com seus 25 anos, é jovem, reina por 11 anos em Jerusalém. O faraó Neco, que estava ali recebendo honrarias dele, daqui a pouco que viu que o poderio da Babilônia era maior, o faraó Neco desprezou ele e deixou ele sozinho. Deixou ele sozinho. Ele foi obrigado a ir a servir a Babilônia 3 anos. Mas passados esses 3 anos, ele se revoltou contra a Babilônia, se revoltou contra Nabucodonosor. E quando ele se revoltou, o apóstolo Paulo reconhece isso, com muita vergonha e com muita tristeza, ele reconhece isso. O problema de Joaquim não é a luta dele contra isso. O problema de Joaquim é que ele se entrega, ele não quer saber de resistir. Ele conhece os conselhos do seu pai, ele conhece o Deus do seu pai, mas ele não quer saber, ele faz o que não agrada aos olhos do Senhor. Meus irmãos,
Os irmãos entenderam o que ele faz? Ele incorre em todos os pecados de Manassés. Ele incorre em todos os pecados dos reis de Israel. Sabe qual que era o maior pecado de Manassés? Manassés pegava crianças de 1 ano, 2 anos, filho dele mesmo, colocava numa forma e mandava para o fogo, fazendo a criança passar pelo fogo, oferecendo ao deus Moloque em troca de poder. Você consegue imaginar isso? Manassés fazia isso. A Bíblia chega a dizer que no tempo de Manassés, Jerusalém se encheu de sangue. Você consegue imaginar uma enxurrada no asfalto? Jerusalém se encheu de sangue. Sabe o que mais? Lendo lá no livro de Hebreus capítulo 11, na galeria dos homens de fé, nós vamos encontrar que uns foram cerrados. Sabe quem é que foi cerrado? Isaías. Isaías é aquele profeta que falou da vinda de Jesus 600 anos antes, foi cerrado. Sabe quem mandou cerrar Isaías? Manassés. E Jeoaquim anda exatamente nos caminhos de Manassés. A terra se enche de sangue. A terra está tão pecaminosa, que a Bíblia diz que Deus mandou esses 4 exércitos, dos caldeus, exército dos sírios, dos moabitas e dos amonitas. Pode ler comigo no versículo 2. Deus mandou esses exércitos para destruir Jeoaquim. Destruir. O evangelho moderno não tem coragem de falar coisas chocantes e marcantes no tocante à seriedade e à severidade de Deus. Mas se nós estivermos pregando somente amor, tolerância, paciência e benignidade, nós estaremos pregando um Deus manco e mutilado, ou estaremos fazendo uma propaganda enganosa. Deus é amor, Deus é misericórdia, tolerância, e Deus é longanimidade, mas Deus é justiça também. Deus é justiça e não é brincadeira. Não. Deus mandou essas 4 tropas para destruir Jerusalém. Deus mandou. Por quê? Ele não fazia o que era reto aos olhos do Senhor. O que mais que Deus faz? Você conhece uma pessoa que se simpatiza com você? E você conhece quando uma pessoa não quer mais saber de conversa nem de diálogo com você? Você entende isso? Nós temos um sensor intelectual chamado consciência, ou talvez até um pouquinho mais aperfeiçoado, chamado desconfiômetro. Geralmente a pessoa vira o rosto ou não consegue olhar no teu olho. A Bíblia diz que Deus virou o rosto para Jerusalém. Está escrito na palavra aqui no versículo 3. Deus tirou Jerusalém, Deus tirou Judá de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés. Espera aí, quem que estava pecando aqui? Era Manassés? Não, Manassés só tinha ossos. Mas por que Deus estava visitando os pecados de Manassés lá atrás? Irmãos, nunca aconteceu, quando você está bravo, você que é filho, e a tua mãe dá uma olhadinha para você e diz assim: você é igual ao teu pai mesmo, porque evoca a lembranças do passado. Ou seja, as transgressões de Joaquim eram tão frequentes que fez Deus se lembrar dos pecados de Manassés, como se Deus puxasse no arquivo, puxasse na ficha da família e tirasse mais ou menos o comportamento de Manassés e dissesse: parece que essa raça de Davi não vai dar em nada, parece que esta raça só nasceu para pecar, para transgredir. Olha só o exemplo: Amon é um rei mau. Quem mais? Manassés é um rei mau. E agora Jeoaquim é um rei mau. Deus lembra-se das iniquidades de Manassés por causa dos pecados de Jeoaquim. E quer saber o pior? O versículo 4 é pior. É pior. É pior porque vai retratar uma parte muito trágica na vida de um ser humano. E isso ainda pode acontecer. Versículo 4, no final do versículo 4. Sabe o que é isso? Deus não quis mais perdoar. Está escrito aqui. Se porventura você trouxe a tradução revista e corrigida, revista e atualizada, pode encontrar aí que está escrito: Deus não quis mais perdoar. Pode procurar. Versículo 4. Por isso o Senhor não quis
perdoar. O Senhor não quis perdoar. Tem uma parte da Bíblia que é trágica, que diz que Deus perdoou Israel com os olhos. Eu entendo que o perdão se dá com o coração. Eu entendo que o perdão se dá com a mente. Agora, quando se diz que perdoou com os olhos, é mais ou menos assim: não, está perdoado, só que eu estou de olho em você, eu estou te cozinhando em fogo baixo. Eu já vi essa expressão na Bíblia. Escuta aqui. Eu quero dizer para os irmãos aqui: 3 níveis da visitação de Deus para a nossa vida. O primeiro é quando Deus fala conosco através da advertência. É quando Deus fala conosco através de uma pregação que toca no nosso coração exatamente onde nós estamos errando e fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Esse é o primeiro nível. O segundo é quando a pregação não adianta, é quando o conselho não adianta, é quando aquilo que nós temos conhecimento nós não colocamos em prática. Daí Deus faz, sabe o que? Deus nos pune, Deus nos castiga. E o terceiro nível é quando Deus não quer perdoar mais. Quando é que Deus nos adverte? É quando Deus usa um crente para nos chamar a atenção, usa o pastor, usa um líder, dizendo: você está errado, irmão, corrige. Meu irmão, você está errado, isso que você está fazendo está errado, não faça mais isso. Não é para agradar o homem ou para agradar o pastor, você está desagradando a Deus, não faça isso. É uma advertência. Irmã, eu tive uma revelação com você, eu tive um sonho com você, foi assim, 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 assim. Hoje tem quantas pessoas que dizem, quando são advertidos: ah, isso aí foi sonho de barriga cheia, isso aí não é Deus que está falando. Somente quando diz: ó, Deus está te dando um carro, eu tive um sonho, Deus está te dando uma casa, oh glória, e é Deus. Quando é advertência, uma vez eu fui corrigir um rapaz, eu fui falar para ele, ele falou para mim assim: olha, acho que o anjo se enganou. Eu até contei para o pastor Ed, o anjo se enganou com isso aí, não é assim não. Eu tive uma revelação em visão, o Senhor mostrava para mim aquele rapaz sendo baleado, e ele falou: não, o anjo te enganou, não é desse jeito não. Ele viajou aqui para Curitiba, e quando ele foi pregar no púlpito da João Negrão, ele estava tendo um caso com uma moça, a moça se manifestou, ele passou o microfone para o rapaz, que foi uma das testemunhas quando Deus me revelou no ano de 2007, e ele saiu dali como um soldado baleado, do jeito que Deus tinha me mostrado. Deus mostra, Deus revela, Deus adverte, Deus orienta, Deus exorta. E eu vou dizer o nível que o Senhor coloca a misericórdia dele junto, é quando ele está advertindo. Mas há pessoas que, quando Deus está advertindo, dizendo: muda seu caminho, abandona seu pecado, abandona a prostituição, abandona o adultério, abandona a pornografia, abandona todos esses pecados imundos que você está praticando. A pessoa começa a sentir comichão no ouvido e tem a preferência por escutar um tipo de evangelho leve, que leva ele às emoções, que leva ele simplesmente a um status de bem-estar, ou que leva ele somente a uma posição agradável do seu ego. Meus amados irmãos, tenha cuidado, porque o pecado não dói, a iniquidade não dói, mas o salário do pecado é a morte. Quando Deus te adverte, quando Deus chama a tua atenção, exalte o nome dele do mesmo jeito, porque ele ama a tua alma. Glória a Deus. Deus adverte, mas às vezes a advertência entra no ouvido, sai no outro. Não, não é assim. Acho que isso é partidarismo, acho que isso é perseguição, acho que isso só pode ser... Olha, eu não vou nem poder explicar. Eu acho que nós somos atemporais, nós não temos conexão cronológica. Está muito atrasado, está muito antiquado para tocar nesse tipo de assunto para me corrigir. Então, quando não quer escutar a correção do pastor, quando não quer escutar a correção do líder que Deus colocou, que Deus levanta líderes, Deus levanta líderes cheios do Espírito Santo, porque um pastor corrigindo 600 membros não é tão fácil. Então a igreja subdivide em lideranças, em pessoas que ocupam seus espaços de influência, e Deus utiliza dizendo: irmão, não faça isso, irmão, não faça aquilo, irmão, não faça aquele outro. O pastor não está vendo, eu não estou vendo, mas Deus está vendo, e vai falando, e vai orientando, e vai exortando, e vai admoestando, e vai abraçando, chama no canto, chama na sala, mas não escuta.
quando não quer escutar, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você acha que Deus deixa assim? Você acha que Deus deixa abaixo? Que Deus deixa quieto? Deus diz então, tá bom, não quer escutar a instrução, não quer escutar a advertência, não quer escutar a orientação. Deixa que agora eu vou arregaçar as mangas, vou desembanhar minha espada e vou mostrar quem é que manda no céu e na terra. Amém? Aí o que acontece? Aí já não é mais voz, não é mais a voz, não é o homem falando. Que às vezes o pastor vai orientar, às vezes algum irmão, algum líder vai orientar, vai falar, diz, já vem com blá 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 de novo, pela cara dele eu já sei o que vai fazer, já vai vir falar de novo, já vai incomodar, já vai tocar na mesma tecla de novo. Eu não acredito nisso. Às vezes é assim. Mas a segunda maneira de Deus visitar os pecados, as transgressões e aquilo que é mal aos olhos dele, é igual aconteceu com o rei Ezequias. Ezequias, rei, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Eu tenho visitado hospitais direto. Toda semana eu estou em hospital. Tenho feito muitos velórios, muitos cultos fúnebres. Tenho visitado muitas pessoas em situações catastróficas e miseráveis. Pessoas doentes dentro de casa em diversos lugares. O suficiente para Deus me colocar e me conceder coragem para dizer para os irmãos: valorize quando alguém te aconselha, te chama a atenção. Valorize. Porque quando você foge de um pastor, você pode ir para uma congregação, ou você pode dizer, quer saber, eu vou para outro ministério, quer saber, eu vou para outra cidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu quero ver você fugir quando for Deus que pegar você para punir você. Quando Deus punir você, não tem ninguém que possa tirar você da mão dele. Ninguém pode. E Deus pega. Deus pega. Antigamente eu pensava que uma parte do corpo chamada apêndice. Apêndice. Num livro, o que é apêndice? É o final. É alguma coisa quase que sem significado. Que a gente vai ler um apêndice lá no final do livro. Você vai ler o texto, você vai ler a história. Apêndice é lá no final do livro. O ser humano tem apêndice. Pois eu pensava que apêndice no corpo humano, na anatomia, não tinha função nenhuma. Eu descobri que até na apêndice, até a apêndice do crente funciona como uma alça para âncora ou para o anzol de Jeová pegar e puxar o crente pela barriga da apêndice. Apendicite. Descobri isso. Câncer, desemprego, tribulações. E daí alguns dizem assim: puxa, pastor, eu conheço tanta gente com a vida torta, tudo errado, com a vida tudo bagunçada, e os olhos de Deus não estão nessas pessoas. Deus não está contemplando essas pessoas que fazem a torta e direito, o que bem entendem. Aonde está Deus que não vê o pecado dessas pessoas? Ah, meu irmão, não fale dessa forma. Se Deus corrige você, se Deus pega você te colocando no prumo quando você desvia 1 grau da presença dele, ao invés de você reclamar, levante a sua mão e diga glória, porque você é filho, Deus te ama, Ele corrige a quem Ele ama. Pior é quando Deus decide virar as costas e não perdoa mais. Isso é pior. Glória a Deus. Aconteceu com Ezequias. Ele poderia ter entendido o que aconteceu, poderia se emendar, poderia colocar as barbas de molho, como diz o velho adágio, mas não, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Qual que é a sequência máxima de quando os olhos de Deus estão sobre nós? Já leu o que aconteceu com o rei Belsazar? Pesado fosse na balança e achado em falta. Pensou? Para que vai funcionar uma balança se a pessoa não consegue enxergar? Os olhos de Deus considera cada medida e cada peso da balança. Cada um de nós, meus irmãos, temos uma medida de iniquidade na vida. Cada um de nós. Os amorreus tinham sua medida, Gênesis capítulo 15. Os fariseus tinham sua medida de iniquidade. Eu não sei qual é a tua, eu não sei nem qual é a minha. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar
E nós não sabemos também qual que é a nossa medida de iniquidade. Mas uma coisa é certa: uma hora ela atinge o máximo. E neste momento aconteceu a situação do rei Jeoaquim. O pior que poderia acontecer, o que aconteceu? Deus não quis mais perdoar. Deus não quis mais. Talvez alguém possa pensar assim: Deus não quis perdoar mais. Mas como é que pode isso? Se Deus é tão amoroso, tão misericordioso. É que a pessoa brinca tanto com Deus, está nos olhos de Deus, que daí a pessoa já não tem mais nem força para pedir perdão dos seus pecados. Aliás, a pessoa está tão envolvida com a tergiversação, está tão envolvida com a pecaminosidade, que daí o que ela pratica que é pecado, ela já nem acredita mais que seja pecado. Porque quem testifica o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi embora, a pessoa se afastou dos olhos do Senhor, pensou que se afastou, mas aí agora está vivendo esta vida, e o Senhor não perdoa. É o que aconteceu com o rei Jeoaquim. Meus amados irmãos, o nosso Deus é santo. O nosso Deus é um Deus puro, é um Deus verdadeiro, é um Deus sério. Nós amamos este Deus. Nós amamos este Deus. Mas este Deus é um Deus de justiça. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, de muita indiferença para com as coisas do Senhor. Estamos vivendo uma época de desprezo por aquilo que é santo. Estamos vivendo uma época de descaso para com a retidão apresentada ao Senhor. E Deus tem visto isso, ou será que Deus fica cego? Deus está observando o pecado do carnaval. Deus está observando o pecado da festa Halloween. Deus está observando também o pecado escondido de muitos crentes, e até mesmo o pecado que crentes já não fazem questão de esconder, mas preferem escandalizar para todo mundo ver o que ele faz. Deus está contemplando tudo isso. E os irmãos pensam que se Deus não poupou Judá, não poupou Jerusalém, Deus vai poupar o Brasil, Deus vai poupar a igreja brasileira, que está se transformando numa igreja idólatra, numa igreja pagã, gelada, fora do Espírito Santo, pecando aos olhos do Senhor. Não, Deus não vai deixar de qualquer maneira. Por isso o Senhor fala conosco aqui nesta noite, para que nós venhamos consertar nossa vida na presença dEle, para que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele se lembre de nós e perdoe os nossos pecados. Aleluia. O Senhor olhou para os pecados do rei Jeoaquim. A Bíblia diz que Deus não quis perdoar ele mais. Estamos no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento se repete esta atitude de Deus. Ananias e Safira brincaram com Deus, Deus não quis perdoar, os dois foram fulminados. Isso é Novo Testamento. Acontece. Não se fala no Evangelho Chantilly, não se fala isso. Não se fala no Evangelho R$1,99, Evangelho da graça barata, que banaliza tudo. Não se fala isso. Mas Deus é justo, e Deus é sério e severo. Mas, amados irmãos, o caso de Jeoaquim, quando Deus não quis perdoar, é o nível máximo. Eu estou falando com você aqui nessa noite. Eu sei que você está ouvindo esta palavra, e com certeza no teu coração, você que é crente, você que tem temor de Deus, você entende que todos nós precisamos fazer um concerto com Deus todo dia. Ainda ontem eu estava em consagração a Deus até às 7 da noite, fazendo uma prova com Deus, pedindo algo para Deus, e Deus não me respondeu. E aquilo eu fiquei com o coração pesado, não falei com ninguém, não comentei com a minha esposa, não comentei com ninguém, não murmurei, mas meu coração ficou daquele jeito. Quando foi hoje de manhã eu consegui entender o que Deus queria, eu consegui entender, graças a Deus. A chave do meu carro estava na ignição do carro, e Deus tinha me mostrado que meu carro seria roubado. O alarme dispara de madrugada, não é ninguém, mas tudo isso é muito estranho. Deus revela e Deus mostra o livramento. A gente às vezes não entende, mas eu acordei e falei: Senhor, ontem eu pequei contra ti, não falei nada, meu coração fechou, mas eu pequei contra ti. E é muito fácil nós pecarmos contra Deus.
É muito fácil. O difícil é nós nos santificarmos e agradarmos a Ele. Às vezes nós pecamos em pensamento. Às vezes nós pecamos até pecados involuntários, que são aqueles que nós não queremos pecar, não queremos praticar, mas a nossa rotina é como se criasse um ciclo vicioso. Quando vê, nós estamos incorrendo naquilo e a gente diz: meu Deus, misericórdia, aconteceu. Nós temos tantas falhas. Às vezes olhando para alguma coisa, olhando para alguma pessoa, já pecamos. Ouvindo alguma coisa, já pecamos. Falando alguma coisa, já pecamos. Joaquim não estava nem aí com isso. Por isso Deus não quis perdoar. Agora você que está escutando esta palavra hoje, que sente no teu coração um desejo de fazer um concerto com Deus, é porque você ainda está no nível 1. Deus está te advertindo. Deus está falando com você. Deus está tocando no teu coração. Você que já entendeu o Evangelho, e você sabe que para morar no céu não é de qualquer maneira. Para morar no céu não é de qualquer jeito. Você já entendeu isso? Então você que tem no teu coração esse desejo de fazer um concerto com Deus, muitas vezes encontrando dificuldades, encontrando forças antagônicas e contraditórias, te empurrando para o pecado, mas você está naquela luta. Eu quero que você saiba o seguinte: Isaías capítulo 1 e 18 diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão como a branca lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão alvo mais do que a neve. Isso é uma promessa de Jesus purificando os pecados. A Bíblia diz no livro de Miqueias capítulo 7, 19: Deus lançando os pecados daqueles que se aproximam dele, daqueles que confessam a ele. Deus lançando no mar que não existe na geografia, não existe na hidrografia. Existe o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, existe o Mar Cáspio, existe o Mar Negro, o Mar Morto, mas existe um mar que não está na hidrografia, e Deus quer lançar os pecados neste mar. Quer saber? O mar do esquecimento. Deus perdoa, porque você está escutando esta palavra e sente no teu coração o desejo de fazer um concerto com Deus todo dia. Todo dia. Nós precisamos nos consertar todo dia com Deus. Eu não sei qual é o pecado que você praticou, mas eu quero te apresentar um advogado chamado Jesus, que nunca perdeu causa. Ele é um mediador entre o homem e Deus. Ele está pronto para te perdoar aqui nessa noite. Eu não sei o que te levou a pecar, eu não sei o que você fez, mas o Senhor tem poder para te perdoar. A Bíblia diz: a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E você só está escutando esta palavra aqui nesta noite porque Deus te ama. Se você já estivesse entrando na categoria dos desprezados por Deus, você nem aqui estaria. Você estaria na fila dos endurecidos. Essa igreja aqui era para estar tão superlotada que deveria ter 5 ou 10 pavimentos e ainda não ia caber o povo, de tanta gente que se converteu de 1975 para cá, sendo modesto. Mas por que está tão enxuto? Alguns faleceram, é verdade, mas muitos se afastaram, e muitos estão no mundo, e estão no pecado, e estão endurecidos, e não querem pedir perdão, e não querem se humilhar, e nem querem saber de Deus. Mas Deus te ama tanto, que apesar de luta, dificuldade, problema, Ele está sempre te perdoando, está te dando uma nova oportunidade aqui nessa noite, para você fazer um novo concerto com Ele. Essa é uma demonstração que Ele ama você. Fica de pé.